paz seja com todos, amém? Amém, então. Hoje é um dia de muita alegria, porque faz tempo que eu não vejo a irmã Cristina. Também faz tempo que eu não vejo a Jennifer. E a gente fica com saudade, né? Eu quero iniciar esse culto de hoje fazendo uma oração com você. Quero pedir que você se coloque de pé. Amém? Meus irmãos, como é bom e suave que a gente viva em união. Quando o Senhor ele diz que nós devemos nos reunir na casa de oração, é um convite que o Senhor faz para as nossas vidas, que juntos nós, filhos do Senhor, se reúnam em uma só voz e louvem a Ele. Eu quero te chamar em uma só voz, a gente nesse momento orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Pai, pelo teu amor sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia, Senhor, que não tem fim, Senhor, pelo teu amor, Senhor, em todo minuto, Senhor. Ó Pai, obrigada pela tua graça, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter nos dado saúde, Senhor, para chegarmos aqui, Senhor, e te louvarmos, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração como uma oferta agradável a Ti, Pai. Aquela oferta que o Senhor se agrada, porque ela está vindo dos Teus filhos, aqueles os quais, Senhor, foram remidos pelo Teu sangue precioso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A pergunta que vai ficar para o culto de hoje, o tema do culto de hoje, por que Jesus veio aqui, né? Por que Jesus veio aqui? Por que você acha que Jesus ele veio e ele morreu? A gente ouve tanto falar de Jesus, várias vezes nós falamos aqui, mas por que você acha que Jesus veio? Tem um texto que eu gosto muito, que se encontra em Isaías 53. Eu quero começar a partir do versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Um dos motivos pelo Senhor vir aqui à terra, passar tudo o que Ele passou, toda a trajetória retratada na palavra do Senhor, é por mim e por você, é por causa do castigo que estava sobre Ele, por causa de mim e você, e é por causa desse castigo que hoje nós podemos cantar, é por causa desse castigo que nós temos paz com Ele. E eu quero te convidar a louvar o Senhor. O hino que nós vamos louvar ao Senhor é o hino Redenção do Projeto Sola, e diz: vivo hoje, estamos aqui, porque Ele decidiu nos amar. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer
Cristo, Rei dos Reis, que nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória ao Senhor Jesus pela redenção e o seu ato de amor que trouxe vida e vida em abundância, e eu e você podemos testificar disso. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, que nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, foi o Senhor Jesus que nos trouxe a redenção, e a esperança ela retornou, nos revelou. O passado, se eu e você nós conseguirmos compreender que é pela graça de Jesus e a sua vinda até aqui, que o passado, o pecado, o presente e o porvir, e nada que acontece e há de acontecer na nossa vida é para nos encher o saco, que pode nos dominar, que pode nos afastar do Senhor, que pode nos deixar para baixo. Se eu e você entendermos que é pelo sangue precioso de Jesus Cristo que esse passado, esse presente e ainda esse futuro que há de vir, nada tem poder de nos deixar para baixo, cabisbaixo, porque o Senhor nos trouxe esperança, e essa esperança e esse amor, essa graça que nos sustenta, que sustenta a minha vida e a sua vida. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, que nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pelo amor de Jesus. Também no capítulo 53 de Isaías diz assim, no versículo 3. Calma aí. No versículo 2, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como os raízes de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer.
e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Senhor Jesus, a própria palavra dele diz que ele não tinha uma beleza, talvez de um rei, não andava com os melhores trajes de um rei, mas o que importava, na verdade, não era a sua aparência, era o interior do Senhor, era a sua bondade, era o motivo que ele veio para a terra e nos trouxe vida e vida em abundância. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz. A esperança não se esvai, a oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra luz da sua doce graça e nos fazer viver. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz. A esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte,
viver. Obrigada, Jesus, pela tua graça e pelo teu amor, Senhor, que nos faz reviver, Senhor, a cada momento, Senhor, que nos trouxe vida, Senhor. Obrigada, Senhor. E só a Ti nós queremos render louvor sempre. E as palmas louvam a Ele. Paz e bênção, está começando agora mais um CEPAB News, com as suas notícias da semana. Nós somos a comunidade evangélica Paz e Bênção e agradecemos a sua presença. É tempo de frutificar. Deus nos chamou pela sua palavra para darmos frutos verdadeiros. Este é o tema desse ano. Santidade e evangelização é a marca da frutificação. Participe dos nossos cultos. Às terças-feiras, culto de oração, às 19h30. Às quintas-feiras, culto de ensino, às 19h30. Estamos estudando o livro de Hebreus. E aos domingos, culto de celebração, também às 19h30. Venha e traga toda a sua família. Não deixe de orar pelos nossos pastores, pelos ministérios da igreja, pelos nossos eventos, pelas células e seus líderes. E ore não só pela igreja local, mas de todo o mundo, aqueles que compartilham da mesma fé, mas não da mesma liberdade. Acompanhe a CEPAB pelas redes sociais. Comunidade Evangélica Paz e Bênção, a igreja família pertinho de você. A palavra vai começar. Eu queria estar pregando essa mensagem num outro contexto. Nós acabamos de sair de uma eleição, né? O qual a cidade escolheu o seu candidato. E conhecendo aqui talvez alguns de nós, a gente não teve como representante nosso nessa eleição o candidato que foi escolhido, não é verdade? Então por isso que o texto que eu vou pregar hoje, ele é muito importante para nós, porque seria muito fácil absorver essa palavra caso os resultados fossem diferentes, né? E o texto que nós vamos falar hoje, nós vamos falar a respeito de autoridade secular, ou seja, a respeito da presidência, a respeito da governança, a respeito da prefeitura, a respeito dos vereadores, a respeito dos senadores, vereadores e assim por diante. O texto fala para nós a respeito de um conceito muito importante que nós como cristãos precisamos entender. Aqui na carta aos Romanos, Paulo está lidando com pessoas para que elas pudessem, até o capítulo 12, elas pudessem ter harmonia dentro da igreja. Agora no capítulo 13 ele vai falar como a igreja deve ter harmonia fora da igreja. Que agora não só com as suas autoridades eclesiásticas, a igreja para com o pastor, mas agora da igreja para com os seus superiores, magistrados e muitas vezes ímpios, como é no caso aqui. Você lendo esse texto à primeira vista, você pensa assim, poxa, Paulo, ele é um nacionalista, ele é algum tipo de minion do império, né, que olha para o governador e gosta muito dele, aprova ele, então é tudo que o governador fala, ele aceita, por isso que ele escreveu isso para a igreja. Mas na verdade, o contexto que é escrito esse texto é o mais contraditório que você poderia imaginar nesse sentido. O imperador que está reinando aqui é o mesmo imperador que no final do ministério de Paulo arranca sua cabeça com uma espada. O mesmo que Paulo vai dizer aqui que nós precisamos respeitar as autoridades é o mesmo que manda matá-lo. É o mesmo que manda prendê-lo por várias vezes. É o império que mais contraditório que teve na igreja primitiva, que foi o reinado de Nero. Um pilantra, um cara que foi mau, um cara grosseiro, um cara bruto, um cara que matou seus próprios familiares para assumir o poder. Houve ali uma manipulação para que ele pudesse reinar. Não era uma questão de eleição, mas era uma questão de hereditariedade, então era suscetível à família, né? E é uma questão muito complicada que está acontecendo aqui. Realmente absurdos.
na parte da governança. O Império Romano, você sabe, ele era um império. Então, quem estava no poder ditava tudo. Tudo que tinha que acontecer, ele falava e era lei, era escrito. Em latim é rex lex, que é o rei é a lei. O que o rei fala é a lei para o povo. E é muito interessante porque o que o texto vai dizer aqui para nós, que ele teria todos os motivos para dizer o seguinte: não obedeçam esses perversos. Porque as leis que os perversos faziam aqui, e especificamente romanos, o imperador Nero, eram coisas que eram extremamente, muitas vezes, pecaminosas e cruéis. Mas o texto, como nós já lemos, a irmã Carla que leu para nós, a gente observa que ele fala justamente o contrário. E a gente precisa entender o porquê que a gente, no momento agora de eleição, onde talvez o candidato que vai assumir Valparaíso como prefeito, ele não vai ser muito bem talvez aquilo que você queria que fosse. Mas essa mensagem ela continua valendo para mim e para você. Como nós, como igreja, precisamos lidar com as nossas autoridades seculares. É isso que o texto vai ensinar para nós. E o começo do texto diz o seguinte: toda alma esteja sujeita. Veja que ele fala a respeito de ele não faz distinção de pessoas. Ele não fala assim, os gentios ou aqueles fora da igreja precisam assumir a submissão ao império. Não, ele fala, só os da igreja precisam, ou os da igreja não precisam. Ele fala, toda alma, todos os homens, todas as pessoas, todo mundo precisa entender. Essa mensagem é para todos da igreja. Existia no conceito, no contexto, melhor dizendo, dessa carta, um grupo de cristãos que eram anti-judeus. Os judeus, eles tinham certa liberdade dentro do Império Romano. Eles tinham algumas regalias. Um exemplo, eles não eram obrigados a obedecer e submeter a religião oficial do Império. Os judeus não eram obrigados, eles podiam continuar no judaísmo, tranquilamente. Eles tinham também um privilégio dentro do Império, que eles podiam guardar o sábado e não fazer nada no sábado. Eles tinham esse privilégio. As leis dos judeus, elas eram respeitadas pelos romanos. Veja que os que mandaram matar Jesus, eles eram judeus. Eles tinham um grande acesso aos governantes ali. Eles tinham uma série de privilégios. Mas agora no cristianismo existia uma coisa diferenciada. O cristianismo ele era uma religião que ele afrontava o Império Romano. Por quê? Porque o cristianismo, ele dizia que quem era o Kyrios da igreja, não era César. Kyrios é Senhor. Mas era Jesus. Isso era um problema muito sério para o Império Romano. E o Império Romano, ele tinha não o Império Romano, mas as pessoas religiosas que constituíam a religião romana, elas criam que quando alguém não era um bom religioso, o Império sofria com isso. Então, naturalmente, foi o que aconteceu com a igreja. Quando o Império passava por momentos ruins, alguém devia ser o culpado por não ser um bom religioso. Então, como os judeus eles tinham essa liberdade, eles não eram confrontados. Os romanos, eles já eram por si só da religião predominante do Império. Quem sobrou? Os cristãos. Então toda a culpa de toda fome, ou toda a culpa de qualquer pobreza, de qualquer desvio, de qualquer coisa que acontecia no Império, era a culpa de quem? Dos cristãos. Mas veja, ele diz que nós temos que chegar diante desses e nos sujeitar, estar debaixo, obedecer, ser sujeito, se submeter, honrar às autoridades. E aqui o texto mostra para nós, por causa desse contexto que eu acabei de explicar para você, mostra que essas autoridades superiores que ele vai dizer aqui, elas muitas vezes vão fazer coisas ruins. Elas vão ser muitas vezes maus governantes, vão ser ímpios governantes e vão fazer coisas muitas vezes más, perversas. Mas aí nós temos que ter uma noção muito bem para entendermos que tipo de sujeição é essa que ele propõe para nós. Obviamente o texto aqui está falando para pessoas como judeus que não aceitavam de forma alguma que os romanos chegassem até eles e impunha sobre eles tributos.
Pode ver, por exemplo, que a Bíblia vai mostrar sempre que a classe mais desprezada entre os judeus eram quem? Os publicanos. Lembra disso? Por que os publicanos? Porque os publicanos eram os cobradores de impostos que eram judeus cobrando judeus. Eles não desciam a goela abaixo aquilo. Como é que um judeu pode deixar que o Império Romano venha cobrar deles imposto? E o imposto era para quê? Para eles não terem liberdade ou autonomia completa, para que eles pudessem depender do Império Romano. Essa era a ideia. Então, os judeus precisavam entender isso. Por isso ele fala: toda alma esteja sujeita às autoridades. Por isso que ele não vai falar aqui a respeito de quando nós devemos talvez não obedecer às autoridades. Ele vai falar só quando deve obedecer. Ok? Então isso é importante para a gente entender que ele não vai ser pleno em tudo a respeito de como nós devemos nos sujeitar às autoridades. Ele não fala de quando não, ele só fala que devemos. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. No versículo 1 ainda ele fala assim: porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E que outras palavras que ele está dizendo? A grande teologia de Paulo para mostrar para os irmãos que eles devem se sujeitar está baseada nisso. Esse é o princípio mais importante. O princípio é qual? Toda autoridade, seja perversa ou não, seja ímpio ou cristão, seja qual for, é ordenada pela soberania de Deus. Se é o prefeito que nós queríamos ou não, quem colocou lá não foi simplesmente o consenso de Valparaíso que colocou o prefeito lá, hoje, mas foi Deus. Apesar e independente se ele vai ser um bom ou não, nós não sabemos os planos de Deus, mas sabemos que podemos ter certeza que Deus é que coloca e dá autoridade para essas pessoas. Lembremos de um fato e um relato muito interessante de Jesus. Jesus chega diante de Pilatos e Pilatos diz o seguinte: você pode chegar em mim e falar para mim, porque eu tenho autoridade para te crucificar ou te absolver. Jesus olha para Pilatos e diz o seguinte: a autoridade que você tem, ela é delegada por Deus. Você não teria autoridade nenhuma se do alto não te houvesse sido concedido. Naquele momento, Pilatos deve ter dado um passo para trás e falar assim: peraí, com quem que eu estou falando? Né? Porque é justamente isso. As autoridades, o poder da autoridade que tem num prefeito, que tem num presidente, que tem num governante, que tinha no imperador aqui no caso, era a autoridade de Deus. Deus, de alguma forma, ele dá a autoridade que é dele e delega para esses homens. Então, a pergunta é a seguinte: o imperador, ele tem autoridade? Não. Por isso, Deus dá para ele a autoridade. Então, nós temos que entender isso muito bem, porque isso aqui é o centro da ideia que Paulo quer trazer para a igreja. Deus constituiu as autoridades. Deus deu autoridade para as autoridades. Então é Deus que é o soberano e ele delega a sua autoridade como soberano para alguns líderes regerem as coisas. E quando esses líderes eles saem daquilo que Deus propõe, então a igreja precisa estar sujeita a quem? Quem tem autoridade. Quem é que tem autoridade? Deus. Então quando nós nos sujeitamos à autoridade, nós estamos nos sujeitando em última instância a Deus, porque Deus colocou aquela autoridade ali. Isso é muito importante para nós entendermos. Quando aqui as autoridades, nós vamos entender uma coisa muito importante. Autoridades aqui, como eu disse, o que o rei dizia era lei. Então, em outras palavras, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o que é autoridade não é a pessoa, mas é a lei. Entenderam isso? Por que isso é importante para nós? Porque isso se aplica muito a nós hoje. Não é a pessoa do Lúcio, que é o atual prefeito da cidade de Valparaíso. Não é ele a pessoa que é a autoridade, mas é a lei que ele está também sujeito. Entende? Não é o que ele é, mas é a lei que ele obedece ou constitui ou é regido. Então existe a questão de que a lei é maior do que a pessoa.
O que ele está dizendo aqui é uma coisa muito familiar para os judeus. Os judeus tinham um código civil no passado. Qual que era o código civil dos judeus antigamente? Em caso de guerra, por exemplo, existiam leis civis de como devia tratar os prisioneiros de guerra, como os soldados deveriam ser tratados. Existe uma lei civil, por exemplo, que no terraço de uma casa deveria ter um guarda-corpo. Se não tivesse um guarda-corpo e aquela pessoa caísse, o que acontecia? O culpado da morte daquela pessoa era o proprietário que não colocou o arrímio ou o guarda-corpo. Isso era uma lei civil, era obrigação, tem que pôr. Hoje em dia, em lugares, por exemplo, numa instituição como a nossa, por exemplo, se tiver um lugar, tem que ter também. Então, em outras palavras, o que Paulo está fazendo aqui é dizer o seguinte: judeus, lembra aquela lei civil que vocês tinham? Não, vocês não eram sujeitos a Moisés, vocês eram sujeitos à lei que Deus deu para Moisés. Então não era a pessoa de Moisés a constituição, a autoridade, mas a autoridade, os superiores aqui que nós devemos nos sujeitar é a palavra de Deus que vem por meio desses homens. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a lei que nós devemos ser submissos a essa autoridade é uma lei que vem de Deus, que passa pela autoridade constituída por Ele para nós obedecermos. Então, quando uma placa de trânsito diz o seguinte, 40 por hora, se você passar de 40 por hora, você está desobedecendo não ao Código de Trânsito brasileiro, você está desobedecendo a lei de Deus. A lei que Deus instituiu através das autoridades. Ok? Isso é muito importante para nós. Então, é sobre isso que nós precisamos entender. Aquilo que vem de Deus passa pela autoridade constituída e chega para nós como Deus dizendo para nós: essa é a minha regra para você. E quando essa regra vem de uma forma que não convém com as questões que Deus impôs sobre nós, que é contrário, por exemplo, às Escrituras, como nós devemos encarar isso? Se ele é autoridade, então se a autoridade disser que não pode mais abrir as igrejas, então não pode mais abrir as igrejas, porque são autoridades. Não. Por que não? Porque eles representam a autoridade de Deus. Quando eles fogem da autoridade de Deus, aquela autoridade não é genuína, não provém de Deus. Então, não é uma quebra de lei. Vamos ver um exemplo, por exemplo, Daniel. Daniel está no Império da Babilônia, ele estava sujeito às autoridades. De repente desceu um decreto da Nabucodonosor que diz o seguinte: não pode orar a qualquer outro Deus. Não pode orar. O que Daniel faz? 3 vezes por dia, se volta para Jerusalém e ora a Deus, Deus Criador. De repente alguém pega e cagueta o Daniel. Daniel está ali e agora ele é levado para diante do rei e fala assim: ele quebrou a sua lei, o seu decreto. Sabe o que Daniel fala? Ele não vira para o rei e fala o seguinte: rei, desculpa eu quebrar a sua lei, porque a sua lei ela é uma lei que ela não pode ser cumprida, porque não, ele sabe o que ele fala? Eu não quebrei nenhuma lei. Por que Daniel fala que ele não quebrou nenhuma lei? Eu não desrespeitei a sua autoridade, porque a autoridade vem de Deus. Quando Nabucodonosor, como rei, disse que deveria ser daquela forma, mas Deus não disse, não tinha autoridade naquela palavra. Por quê? Porque não vinha de Deus. Esse é o princípio. Se nós entendemos esse princípio, já entendemos tudo o que é importante a respeito do que é autoridade, do que devemos nos sujeitar e do que não devemos nos sujeitar. A igreja, ela não é uma instituição governamental. A igreja tem o seu poder próprio. Quando o governo chega e ele quiser fechar as igrejas, ele não tem essa possibilidade, porque essa autoridade não é cabida a ele. Quando o governo quer dizer o que é família, a família pode ser 2 homens, 2 mulheres. Ele não tem autoridade para fazer isso. Por quê? Porque isso não veio de Deus. Isso não veio de Deus. Mas agora, quando é confrontada a lei dos homens com a lei de Deus, a autoridade é sempre a lei de Deus. Quando as leis dos homens vêm e não contraria nenhuma regra de Deus, essa lei provém de Deus. Como por exemplo, se de repente o prefeito decide
mudar todo o código aqui da cidade e coloca que todas as ruas a partir de agora são 100 km por hora. Vamos dar um exemplo. Tudo bem. Você pode não concordar, mas existe uma questão importante aqui. Nós muitas vezes não vamos concordar com os princípios os quais o homem coloca com base na autoridade que Deus coloca para ele, mas mesmo assim devemos obedecer. Então, se o prefeito, por exemplo, uma questão muito até embaraçosa a gente pensar, se de repente o prefeito que vai assumir agora Valparaíso decide subir para 50% ou mais o imposto sobre o ITBI, por exemplo. Quando você for comprar um imóvel, 50% vai para a prefeitura. Já pensou? É muito dinheiro, muito dinheiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos achar correto? Obviamente que não. Mas nós vamos obedecer. Nós temos o direito de discordar, mas sempre temos o dever de nos submeter. Não existe melhor forma de nós honrarmos a Deus e de nós também discordarmos com classe de uma coisa do que mostrar meios respeitosos, porém diferentes, e ao mesmo tempo sermos sujeitos. Agora, aquele que vem com anarquia, por exemplo, eu não vou pagar, imposto é roubo, e por mais que possa até ser um argumento legítimo, e a pessoa não paga os impostos mesmo, ela não tem autoridade para discordar e ela não está sujeita às autoridades. Está errado, está pecando. E aí vem uma questão muito importante, que está justamente no versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então você está em última instância resistindo a quem? A Deus. Olha que perigoso. Esse não é meu candidato, não me representa, não fui eu não votei nele. Representa, porque foi Deus que colocou. E aí se você resistir a esse candidato, ou melhor, esse candidato não, a esse prefeito novo, você está resistindo a Deus. Que coisa, né? E o texto diz assim: e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Significa então, se eu não obedecer às autoridades constituídas, eu vou para o inferno? Não, não é isso que o texto está dizendo. A condenação aqui é sanção disciplinar. O que é sanção disciplinar? Pode ser uma multa, pode ser cadeia, pode ser nome sujo e uma série de coisas. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando você desobedece às autoridades, é como se você estivesse puxando para si, como se você estivesse com uma coleira com um pitbull do outro lado, e você estivesse puxando ele para ele vir te morder. Você está atraindo para você mesmo, o texto está dizendo aqui, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, como se você estivesse trazendo para si a condenação. Então você está atraindo maldição para você. Entende? Então é muito importante essa questão. Você resiste a Deus, você resistindo às autoridades, e você traz para si algo que você vai pagar por ter feito. E ele diz por quê? Porque as consequências estão no versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Veja que aqui é uma coisa importante. O magistrado, a autoridade, a lei, ela não foi feita, até mesmo no Império Romano, ela não foi feita pensando naqueles que são bonzinhos. A lei não foi feita para punir os bonzinhos. A lei foi feita para punir os malvados, os que resistem às autoridades, os que fazem as más obras. Então ele está dizendo o seguinte: se você não quer temer o governo, se você não quer temer as sanções disciplinares, se você não quer ter esse problema, então não resista à autoridade, e você não vai ter temor. O versículo 3 diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Aqui nós vemos uma coisa muito importante que cabe fazer uma observação aqui. A função das autoridades constituídas por Deus, elas são
delegadas autoridades para o quê? Para punir os malfeitores e louvar os benfeitores. Olha que coisa interessante. E veja que ele vai falar sobre essas duas coisas apenas. E o que nós temos visto hoje no Brasil, o governo tem cuidado só dessas duas coisas? De garantir os nossos direitos e de fazer obedecer os nossos deveres? Ele tem só se preocupado com isso? Não. Por isso que é a bagunça que está. O governo se preocupa com a cultura, se preocupa com a religião, se preocupa com a ética, o governo se preocupa com a economia, com a saúde, se preocupa com a educação. Tem mais de 30 ministérios. Melhor, agora diminuiu um pouco com o presidente Bolsonaro, mas na época do PT tinha mais de 30 ministérios. Quantos ministérios, segundo a Escritura, o governo e a autoridade deve exercer? Garantir os nossos direitos e exigir de nós os nossos deveres. Em outras palavras, punir os malfeitores e galardoar os benfeitores. Mas não é isso que acontece. Por isso tem essa bagunça. Veja que o Estado aqui, ele tem uma função específica, que é da segurança. Eu não estou aqui trazendo um modelo econômico, embora pareça muito com o modelo econômico liberal. O modelo econômico liberal é um Estado super pequeno, que ele não coloca suas veias sobre tudo na sociedade, ele coloca só a sua força em garantir a segurança. Mas esse é o modelo bíblico. As autoridades têm que prestar atenção nisso. O resto, não. Isso é muito importante. Versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para quê? Para o teu bem. Veja, as autoridades, por mais que sejam perversas, as leis, elas vão sempre tentar assegurar o benfeitor. Até as leis mais absurdas que tinham no Império Romano, por exemplo, deveriam ser obedecidas nesse sentido, a menos que seja pecado. A menos que seja pecado. Como é o caso, por exemplo, que apareceu os judeus, dizendo para que o apóstolo Pedro parasse de pregar o nome de Jesus. O que ele diz? Convém a mim obedecer a Deus ou aos homens? Vou obedecer a Deus. Então, entre as leis dos homens e a lei de Deus, ele fica com a lei de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele chega diante de um momento que pegam ele, espancam ele, contrário ao que a lei romana dizia, sabe o que ele faz? Ele reivindica os seus direitos. O que ele fala? É até bizarro olhar aquilo lá. Eu olho para aquele texto e falo assim, se eu fosse Paulo, eu saía feliz que eles não me mataram. Só que o apóstolo Paulo sabia os seus direitos. O que ele fez? Ele foi lá e falou assim, vocês me bateram sem eu fazer nada. E a lei, eu sou um cidadão romano. Não tinha ninguém para me acusar e não foi instaurado um inquérito contra mim. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão agora se retratar comigo. Olha só, o apóstolo Paulo pegando os seus direitos e fazendo com que o governo obedecesse e fizesse a segurança dele. Não foi só uma vez. Teve uma outra vez que aconteceu o quê? O apóstolo Paulo ia ser julgado pelos romanos, melhor dizendo, e aí eles fizeram o quê? Ele pegou e disse o seguinte, não, eu não quero ser julgado em Jerusalém, eu apelo para o tribunal de César. E ele fez o quê? Foi até Roma, foi aquela grande história que ele pegou o barco e foi até Roma e tudo mais. Porque ele apelou para quê? Para César. Ele usou das leis que favoreciam a ele. E veja uma coisa importante, muitas vezes nós não devemos obedecer à lei quando o imperador coloca a lei contra a lei. Por isso que existe uma coisa chamada impeachment. O impeachment, ele não é uma opção anarquista, ele é lei. Então, quando o candidato ele age de má fé e ele acaba saindo da sua autoridade constituída, da onde ele deveria andar, dos princípios que ele deveria andar, no caso nosso, a Constituição brasileira, Constituição de 86, 88, ele é passível de disciplina ou até de impeachment, porque isso é lei.
É o que o apóstolo Paulo fez. Ele reivindicou os seus direitos. Isso é muito importante, porque ela é ministra para o nosso bem. A lei precisa ser feita para o nosso bem. Cabe a nós, sim, inteirarmos dos nossos direitos e deveres. E sim, se for necessário, ir até as últimas instâncias no juízo para poder garantir o meu e o seu direito. Então isso é muito importante para que nós possamos entender a respeito de como a igreja deve lidar com as coisas seculares, com a autoridade secular. Ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Veja, o que é espada? Será que a espada é para dar uma batidinha assim? Não, a espada ou a guilhotina é para quê? É para arrancar a cabeça. É a pena de morte aqui no caso. Então, de fato, para aqueles que fazem o mal, o texto está dizendo para nós que Deus deu autoridade para as nossas autoridades, para que elas possam fazer o quê? Não trazer à toa a espada. Elas são ministro de Deus para trazer o quê? A disciplina. E a disciplina, ela é algo de Deus. Então, quando alguém peca, quando alguém faz um mal na sociedade, quando um estuprador pega alguém, ele deve ser punido. E por quem? Pelo Estado. É a mão de Deus fazendo uma justiça prévia. O governo é uma espécie de instrumento de Deus para trazer uma espécie de organização social e fazer uma espécie também de justiça aqui na terra. Ele é ministro de Deus para trazer a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Nós estamos vivendo uma cultura hoje em dia, que é uma cultura baseada na filosofia de Rousseau. O que é a história de Rousseau? Rousseau era um sociólogo que ele dizia o seguinte, que não existem pessoas más, todos são bons. A maldade, ela provém da sociedade. Então a sociedade corrompe o indivíduo é bom, mas a sociedade junta faz o mal. Isso significa o quê? Em outras palavras, significa que sempre as pessoas que fazem o mal, na verdade elas são não malfeitores, mas vítimas. Olha que absurdo. Essa é a regra de ética dos nossos advogados hoje em dia aqui no Brasil. É a ordem da OAB, é baseada nessa ideia. De que o quê? O criminoso, por mais perverso e maldoso que ele seja, ele é só uma vítima da sociedade. Veja o caso de Champinha. Champinha foi um rapaz que pegou dois casais, pegou um rapaz, um namorado e a namorada, torturou eles por dias, depois matou o namorado, estuprou a namorada desse rapaz por vários dias seguidos, depois no final disso ele matou ela. Sabe o que os advogados falaram? E livros foram escritos a respeito de Champinha, que ele era um menor infrator, na verdade ele era uma vítima da desigualdade social. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quem que é a grande vítima disso é porque aquele casal ele era muito feliz e ele era pouco feliz. Então existe essa desigualdade. Então o que ele fez, na verdade, ele é um herói porque ele andou na contramão da sociedade. Essa é a filosofia da nossa sociedade, uma filosofia corrupta, pecadora, terrível, abominável. Qual é o papel do governo na verdade? O papel do governo é de fato trazer a espada para esse tipo de gente. Eles são culpados dos seus próprios delitos. O que o texto está dizendo para nós, em outras palavras, é: cada um que faz o mal é responsável por si mesmo. Ele trouxe condenação, ele trouxe o pitbull para cima de si, ele chamou o governo para a briga. Então o governo tem que pegar ele, tem que castigar, é a palavra que ele usa aqui, castigar. Então veja, essa é uma questão muito importante para nós entendermos. O modelo bíblico de governo é um governo que é agente de Deus para castigar os maus, porque os maus eles fizeram porque quiseram. Então eles atraíram para si o mal. Eles chamaram para a briga o governo, que na verdade é uma instituição de Deus, para puni-los. E o versículo 5 vai dizer: portanto é necessário que lhe
estejais sujeitos, não somente pelo castigo. Veja, a motivação de nós nos submetemos à autoridade secular não é por causa do castigo e o medo. Só voltando um pouquinho no versículo 4, a frase que nós ouvimos assim: bandido bom é bandido morto, não é verdade? Já ouviu essa frase? Para a teologia do apóstolo Paulo aqui, eu gostei dessa frase que eu ouvi do Iago Martins, é a seguinte: bandido bom é bandido com medo. Porque a ideia aqui é justamente essa ideia, a ideia de que o Estado vai ser efetivo na hora de castigar. O que nós vemos hoje é o quê? A impunidade. Essa impunidade faz com que os marginais, os maldosos, façam o que querem, sabendo que não vai acontecer nada, não vai haver castigo. Eu tenho familiares que trabalham na parte de segurança, que são policiais, bombeiros e tudo mais, e muitas vezes está lá o policial, depois de prender um bandido que estava traficando, que estava fazendo uma série de coisas más, ele está lá preenchendo um formulário, o bandido foi entrevistado, só que por causa das leis frouxas, o que acontece? O bandido sai pela porta da frente da delegacia antes do policial. O policial fica preso preenchendo o relatório, enquanto o bandido sai sorrindo pela porta da frente. Isso acontece o tempo todo. Essas são as leis frouxas. Se existir uma política de o governo ser ministro vingador para castigar os maus e ser efetivo nisso, o bandido bom é bandido com medo. Saber que vai acontecer. Saber que se ele fizer errado, não necessariamente vai lhe cortar a garganta, muitas vezes. Dependendo do caso, sim, seria necessário. Pena de morte é uma coisa importante. Mas, em muitos casos, que vai haver um castigo, sim. Ele não vai ficar impune. Porque ele não é uma vítima da sociedade. Esse é o princípio. Essa é a importância. Nós precisamos entender. E o versículo 5, como nós já lemos, é necessário que nós estejamos sujeitos, não pelo caso do castigo. Por mais que o castigo tenha que ser efetivo, mas a nossa motivação de obediência não é porque nós simplesmente estamos atraindo o castigo para nós. Embora seja uma coisa que nos faz pensar, não é verdade? Esses dias aí eu tomei uma multa. E só de saber que eu vou ter que pagar um dinheiro que eu não tenho, isso me faz pensar o quê? Toda vez que eu passo ali agora, perto na entrada de Araçatuba, eu fico lembrando da multa, então, pé no freio, né? É efetivo, acabei de fazer, chegou a cartinha lá, não demorou uma semana, para cobrar eles são rápidos, né? Nessa parte de castigo é bem efetivo, mas não só por causa do castigo, mas por causa do temor a Deus. Lembra que o princípio geral é Deus instituiu a autoridade, por isso que ele vai dizer assim, não pelo castigo, mas também pela consciência. Eu não deveria passar dos 80 por hora na entrada de Araçatuba, porque eu posso tomar uma multa, e isso pode pesar no meu bolso, e vai ser um castigo efetivo das autoridades, mas porque eu vou estar desobedecendo a Deus. Entende? Então, essa é a nossa chamada, essa é o que Deus chama eu e você. Versículo 6, porque essa razão também pagais tributo. Então, o tributo, ele é o quê? Ele é uma questão importante para nós a respeito de como nós vamos lidar com o governo. Existe uma justificativa para que haja tributos. E o versículo 6 vai explicar isso para a gente. O versículo 6 vai dizer, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os impostos, por mais que saiam do nosso bolso, eles são necessários que venham. É necessário por quê? Porque aqueles que são ministros de Deus, eles estão fazendo com que as leis, os nossos direitos e deveres sejam cumpridos. Eles fazem isso de forma integral, de tempo integral. Então eles precisam de sustento. Um juiz precisa de sustento para poder julgar com justiça. Um policial militar precisa estar em tempo integral na rua fiscalizando para que haja ou diminua a criminalidade e possa ser punido os malfeitores. Então o tributo ele é legítimo.
O tributo é legítimo. O próprio Jesus disse, quando ele foi confrontado pelos judeus, perguntaram para ele: nós devemos pagar tributo a César? O que Jesus disse? Me dê uma moeda. Ele pegou a moeda. De quem é essa imagem nessa moeda? Eles falam: de César. Ele disse o quê? Dai a César o que é, e dai a Deus o que é. Então, pagar tributo, pagar os nossos impostos, pagar essas questões, por mais que seja desconfortável para nós, e de fato, ainda mais num Brasil que nós vivemos, onde por causa do tamanho que o Estado tenta, não só fazendo aquilo que ele deveria fazer, mas fazendo muitas outras coisas, acaba ficando muito caro no nosso bolso, no final das contas. Temos que pagar tributo de tudo, do que comemos, do que usamos, de tudo, e muitas vezes pagando aquilo que a gente não usa. Isso é o que faz ficar os impostos caros, mas mesmo assim, é legítimo, devemos pagar os tributos, porque eles são ministros de Deus para fazer aquilo que fazem de forma eficiente. E o versículo 7 termina dizendo assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Veja, tributo é uma coisa que nós damos, por exemplo, para o município. Nós pagamos a taxa do ITBI, pagamos a taxa do ICMS. São taxas que vão, na verdade, o ICMS na verdade é federal, mas outras coisas mais que nós pagamos são legítimas para poder permanecer o nosso município funcionando, para que haja luz na rua, para que haja infraestrutura. É importante. A quem imposto, imposto, já fala aqui a respeito de uma coisa mais geral, o governo do estado, por exemplo, ou até o governo federal. A quem temor, temor. As nossas autoridades, como polícia, juiz, promotor, essas autoridades, devemos ter deles temor, porque são ministros de Deus para fazer aí a justiça e as coisas para o nosso bem, daqueles que fazem o bem, e também para aqueles que fazem o mal, trazer o terror sobre eles também para castigar. E a quem honra, honra. E aí está a questão que nós devemos fazer com todos eles: honrar. Dai honra a quem tem honra. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Não significa que tudo que o prefeito daqui em diante disser nós vamos concordar, mas nós vamos obedecer. Aquilo que não for pecado, nós devemos nos submeter. Entender que é ministro de Deus para fazer essas coisas. Agora, nós devemos sim criticar, mas com respeito. Há muitas coisas que eu tenho de divergência com o nosso presidente Bolsonaro. Há muitas coisas que nós vamos ter, talvez a partir daqui, com o nosso prefeito daqui de Valparaíso. Mas devemos obedecer com honras. Obedecer com honras e discordar com honras. Trazendo sempre um plano melhor, eficiente, bíblico, coerente, mas sempre com obediência, nunca com rebeldia, porque isso vai trazer para nós castigo, vai trazer para nós condenação. Isso não é importante para nós. E como eu quero terminar isso aqui, da seguinte forma: como eu disse, Paulo teria todos os motivos para não escrever isso. Como eu já disse no começo, era um imperador que lhe cortou a cabeça, que lhe prendeu por várias vezes. Foram as leis mais cruéis que o apóstolo Paulo teve que lidar no seu ministério. Mas isso é uma palavra de Deus para nós, que é independente. Talvez Paulo teve que escrever isso aqui na marra, talvez nem gostando do que estava escrevendo, mas ele teve que escrever porque isso é verdade. Nós temos que nos submeter às nossas autoridades. Temos que entender que a autoridade que existe é a autoridade de Deus, e por isso obedecemos, porque nós queremos honrar a Deus. Nós honrando as autoridades, nós acabamos honrando a Deus. Em última instância, e o mais importante para nós é lembrar que aquilo que nós fazemos, nós vamos pagar. Existe o castigo. Aquele que peca, esse morrerá. Mas existe uma esperança para nós no final de tudo isso. Porque se nós colocarmos a nossa expectativa, por exemplo, quem ganhou a eleição foi o Xande, né? Se nós colocamos a nossa expectativa num prefeito, nós vamos ser frustrados. É um homem, falho como eu e você. Não importa se ele seja o melhor administrador, ele é um homem, sujeito às mesmas tentações que eu e você. Vai falhar alguma hora. Se a nossa expectativa de transformação ou de melhoria na nossa cidade estiver num homem, nós estamos fadados a colocar nossas cabeças no travesseiro e morrermos dormindo.
de desespero. Mas se nós entendemos que Ele é a autoridade que foi instituída por Deus, nossa esperança não está nele, mas em quem instituiu a Ele, que foi Deus. Então, se Deus o colocou ali, Deus tem um propósito, e o propósito de Deus sempre é bom, perfeito e agradável. Não importa se foi o seu voto ou se não foi o seu voto, mas Deus está ali, então vamos confiar em Deus. Como? Honrando as nossas autoridades. E por último, existe uma esperança maior do que essa, não só de olharmos para uma figura que na verdade representa um Deus maior, que o instituiu, mas saber que existem sim erros humanos que vão acontecer e frustrações que nunca serão perfeitas, porque nós ainda vivemos num mundo de pecado. Mas existe uma esperança. Sabe qual é a esperança? Que um dia o Senhor Jesus virá nos buscar, e nesse dia, quando Ele vier nos buscar, Ele será o nosso governante, Ele será a última autoridade, a qual não haverá pecado, não haverá corrupção, não haverá pecado para nos oprimir. Como a Bíblia fala assim, aqueles que, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele será definitivamente o nosso prefeito, Ele será o nosso governador, Ele será o nosso vereador, Ele será o nosso juiz, Ele será o nosso presidente, Ele será o nosso rei, Ele será o nosso professor, Ele será tudo, e ali haverá sim alegria e certeza de prosperidade. É nisso que nós devemos nos focar, não é no agora. Nós devemos honrar o agora, mas sabendo que a nossa esperança não está no agora, está quando Cristo vier nos buscar, e então definitivamente seremos livres de toda corrupção e miséria do governo do homem. Amém? Que essa palavra possa ficar no nosso coração, no nome de Jesus, para que nós possamos honrar a Deus, honrando nossas autoridades no nome de Jesus. Quero convidar você a orar comigo. Fique de pé, feche os seus olhos, ou feche os seus olhos e fique de pé na ordem que você bem quiser. Nós vamos falar com esse Deus que é a nossa autoridade suprema, e vamos orar também, nesse momento peço que você ore também pelo nosso prefeito, que será a partir do ano que vem, o prefeito dessa cidade, no nome de Jesus, amém? Soberano Deus, obrigado por esse momento na Tua presença, Pai, obrigado por essa palavra que nos instrui, que nos tira do comodismo, que nos desafia, Senhor, a confiar em Ti, sabendo que o Senhor é a nossa autoridade suprema e que é em Ti que nós devemos esperar e confiar e nos esperançar. Abençoa-nos, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais submissos a Ti, e também, Pai, a termos sabedoria para sabermos o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, para que possamos, Pai, sempre honrar a palavra do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e nos ajuda nesse discernimento, para que sempre, Pai, possamos em Ti buscar honrar no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, abençoa a vida do Xande, que ganhou, Pai, as eleições junto com o Mauro. Você possa estar abençoando ele grandemente, Senhor, dando sabedoria, estratégia, seu direcionamento. O Senhor o colocou ali, nós confiamos e pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar guiando o Senhor, dando, Senhor, estratégias, Pai, dando oportunidades, e, Senhor, que possa ser uma boa gerência para a glória do Teu nome, para que essa cidade venha a prosperar, para que venha, Senhor, a haver mudanças, Senhor, e o povo não seja oprimido, mas seja, Senhor, abençoado no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, também a sermos, Pai, bons cidadãos para a glória do Teu nome. Senhor, na Tua presença também colocamos a vida da irmã Maria. Senhor, no nome de Jesus, abençoa a vida dela, Pai. Tu sabes da saúde da Tua filha, Tu sabes, Senhor, o que ela tem passado. É difícil, Senhor, abençoa o coração dela, os seus sentimentos mais profundos. Pedimos, Pai, que a Tua unção ao Espírito Santo venha sobre a cabeça, o coração, sobre as veias, sobre tudo, Senhor, para a saúde dessa irmã, para que ela possa, Senhor, ser restaurada pelo poder do Teu nome, pelo poder que é em Ti, Jesus, para que ela possa, Senhor, ser aliviada disso. Esse é o nosso desejo, Senhor, mas com tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade, porque o Senhor é o nosso Senhor, e nós nos submetemos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, no nome de Jesus, amém.